Nesta jornada terrena e na eternidade, é inegável que muitas almas carregam o fardo da preocupação e do estresse diante da possibilidade de terem cometido o chamado pecado imperdoável. Esse conceito intrigante tem sido motivo de ansiedade e busca por orientação espiritual. No entanto, é crucial esclarecer que esse pecado transcende as categorias comuns de pecado, como idolatria, homicídio, perversão ou adultério. Para compreendermos profundamente esse conceito, mergulhemos nas palavras de Jesus registradas no Evangelho de Mateus. Imagine, se puder, a angústia desse homem. Ele estava possuído por um demônio, suas faculdades sensoriais comprometidas, privado da visão e da voz. Ele vivia nas sombras, aprisionado em seu próprio silêncio, sem a capacidade de se comunicar com o mundo à sua volta. Sua vida era uma luta constante, uma escuridão opressiva. E então, como um raio de esperança cortando a noite mais escura, ele é conduzido até Jesus. A multidão o observa, com olhares repletos de expectativa e curiosidade. Todos anseiam testemunhar o que acontecerá a seguir, porque esse não era um milagre comum. Era uma batalha épica entre a luz e as trevas, entre o poder de Deus e as forças malignas que aprisionavam esse homem. Jesus, com sua compaixão infinita, olha nos olhos do endemoniado. Ele vê não apenas a aflição física, mas a dor profunda de uma alma aflita. E então, com uma autoridade que transcende toda a compreensão, ele ordena que o demônio saia. O que acontece a seguir é verdadeiramente extraordinário. O demônio é expulso, a escuridão é dissipada, e o homem, que antes era cego e mudo, agora vê e fala. Imagine a alegria que deve ter inundado seu coração, a sensação avassaladora de libertação e renovação. Ele não é mais prisioneiro das trevas. Ele experimentou o toque da luz divina. A multidão, ao presenciar esse milagre, fica perplexa. Ela começa a debater internamente, questionando se Jesus seria, de fato, o Messias prometido, o descendente de Davi que traria a redenção tão esperada. Esse milagre não apenas restaurou a visão e a fala do homem, mas também abriu os olhos espirituais daqueles que testemunharam esse evento extraordinário. No entanto, algo intrigante aconteceu. Os fariseus, em um ato que contrariava a evidência divina diante de seus olhos, acusaram Jesus de realizar esses atos poderosos através de sua ligação com Belzebu, o regente das hostes demoníacas. Esta acusação era tão séria quanto absurda, pois implicava que Jesus estava expulsando demônios pelo poder de Satanás, o que contrariava a própria lógica divina. Em resposta a essa acusação, Jesus, com sua sabedoria, esclareceu algo fundamental. Um reino dividido internamente está destinado à ruína, e um lar fragmentado não pode se manter. Ele enfatizou a impossibilidade de Satanás agir contra sua própria essência, alegando que a expulsão dos demônios era, na verdade, uma prova de que o reino de Deus estava se manifestando. Jesus ressaltou a vitalidade de estar ao lado dele, em vez de se opor a ele, pois quem não estava com ele, estava consequentemente contra ele. Então Jesus fez uma declaração impactante e misteriosa. Mas qualquer que disser alguma palavra contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Mateus 12, 32. Essa frase de Jesus, registrada em Mateus, que afirma que qualquer palavra contra o Espírito Santo não será perdoada, tem sido objeto de extensa reflexão teológica ao longo dos séculos. Ela nos leva a questionar o que exatamente Jesus quis dizer com essa advertência, aparentemente solene. Primeiro, é importante entender o contexto em que Jesus fez essa afirmação. Ele havia realizado um milagre notável, libertando um homem possuído por um demônio. Esse ato evidenciou o poder divino em ação por meio do Espírito Santo. As pessoas estavam maravilhadas, e algumas começaram a se perguntar se Jesus poderia ser o Messias prometido. No entanto, os fariseus, líderes religiosos da época, em vez de reconhecer o poder divino manifestado em Jesus, atribuíram seus atos miraculosos a Belzebu, o regente das hostes demoníacas.
Eles estavam tão endurecidos em seus corações e tão determinados a se opor a Jesus, que até mesmo a evidência óbvia diante deles não os fez reconsiderar. É nesse contexto que Jesus faz a declaração sobre o pecado contra o Espírito Santo. Ele estava alertando os fariseus sobre a gravidade de seu erro. Em essência, Jesus estava dizendo que aqueles que testemunharam o poder divino manifestado através do Espírito Santo viram-no realizar milagres e ouviram seu ensinamento, mas ainda assim o rejeitaram e atribuíram seus atos ao maligno. O Espírito Santo não pode ser tratado como um mero deslize ou um ato isolado de transgressão. É muito mais profundo e significativo do que isso. Estamos falando de um estado contínuo, persistente e consciente de resistência e rejeição à obra e ao poder do Espírito Santo, mesmo quando se tem pleno conhecimento e evidência irrefutável dessa divindade. Entender a gravidade desse pecado exige que nos aprofundemos na natureza do Espírito Santo. Ele não é apenas uma influência abstrata ou uma energia cósmica. Ele é a terceira pessoa da Trindade, um ser divino e poderoso, igual em essência ao Pai e ao Filho. Sua presença e atuação são manifestações diretas do poder de Deus na Terra. Assim, quando alguém persiste em resistir e rejeitar o Espírito Santo, está, na verdade, recusando a obra e o poder de Deus em sua vida. Isso vai além de cometer erros ou pecados comuns. Trata-se de um coração endurecido que se fecha para a graça e a intervenção divina, mesmo quando a evidência da divindade é clara e inegável. E é através de sua obra que recebemos o dom da salvação. Portanto, a advertência de Jesus sobre o pecado contra o Espírito Santo deve ser compreendida como um apelo urgente à reflexão e ao arrependimento. Não é uma condenação arbitrária, mas um alerta solene sobre a gravidade de endurecer o coração diante do poder divino. A preocupação dos fariseus sobre um pecado que não seria perdoado estava enraizada em sua compreensão do sistema de crenças judaico da época. Eles conheciam a lei de Moisés e as práticas religiosas detalhadas que incluíam sacrifícios para a expiação de pecados. Dentro desse contexto, havia uma compreensão de que a maioria dos pecados podia ser perdoada por meio de rituais e arrependimento genuíno. O que torna a afirmação de Jesus tão significativa é que ele estava desafiando essa compreensão convencional. Ele estava, de certa forma, apontando para um pecado que estava além da capacidade humana de arrependimento e expiação ritual. Isso era profundamente desconcertante para os fariseus, que se viam como guardiões da lei e das tradições religiosas. A chave para entender essa passagem está na ideia de endurecimento do coração. Os fariseus eram testemunhas oculares dos milagres e ensinamentos de Jesus, mas escolheram rejeitar deliberadamente o que viam e ouviam. Eles estavam tão comprometidos com suas próprias tradições e ideias preconcebidas sobre o Messias que se fecharam para a possibilidade de que Jesus fosse aquele que eles esperavam. Isso levanta a questão mais ampla da resistência espiritual. O pecado contra o Espírito Santo não é simplesmente cometer um erro, mas é persistir em um estado de coração endurecido que se recusa a reconhecer a verdade divina quando ela se manifesta de maneira clara e convincente. É uma rejeição obstinada da luz espiritual. Para enriquecer ainda mais nossa compreensão, podemos olhar para o contexto histórico e teológico mais amplo. Os fariseus representavam uma forma de religiosidade que enfatizava a observância estrita da lei, mas às vezes negligenciava a compaixão e o amor pelos outros. Jesus estava introduzindo uma nova era espiritual baseada na graça, na fé e na transformação interior. Portanto, a advertência de Jesus não era uma declaração arbitrária de condenação eterna, mas sim uma chamada à reflexão profunda sobre o estado de seus corações e uma oportunidade para se voltarem para Ele em arrependimento e fé. Essa passagem nos lembra que o perdão de Deus está sempre disponível para aqueles que se voltam sinceramente para Ele, mas também nos adverte sobre o perigo de endurecer nossos corações diante da evidência divina. Em resumo, essa passagem desafiadora nos convida a considerar não apenas o que fazemos, mas também o estado de nossos corações diante de Deus,
enfatizando a importância da humildade espiritual, da receptividade à verdade divina e do arrependimento sincero. É um lembrete de que Deus está sempre disposto a perdoar, desde que nos voltemos sinceramente para Ele, em busca de sua graça e misericórdia. Portanto, a mensagem de esperança e fé é estendida a todos nós. Devemos abandonar a autocondenação, compreender que Deus perdoou nossos pecados e que somos parte de uma geração escolhida selada pelo Espírito Santo até o dia da redenção. Não há necessidade de temer o pecado imperdoável, pois Deus oferece perdão e graça a todos que buscam sua presença. Compartilhar essa mensagem de esperança e fé é uma responsabilidade coletiva, pois pode tocar e transformar vidas. Que todos possam ser agraciados pela benevolência de Deus, pois Ele tem o poder de absorver os pecados independentemente de sua extensão. Que sua bênção e orientação estejam sobre cada um de nós enquanto continuamos nossa jornada espiritual.